Todas nós estamos tentando saciar uma sede profunda. Estamos prestes a ouvir uma série clássica de Nancy DeMoss Wolgemuth. Ela vai nos ajudar a conhecer uma personagem da Bíblia. Às vezes, essa personagem é conhecida como a mulher samaritana ou a mulher no poço. Acho que você vai se identificar com o desejo dela de satisfazer suas necessidades mais íntimas. E junto com o ensino da Nancy, também vamos ouvir outras mulheres falando sobre como tentaram saciar sua sede. Eu só pensava que de alguma forma esse vazio dentro de mim... Eu estava procurando, mas eu achava que precisava de alguém na minha vida. Eu participei de uma série na TV americana nos anos 80, por 3 temporadas. Depois participei como convidada em vários outros programas dos anos 80. Mesmo assim, não me sentia bem comigo mesma. Tive que sair de casa e ir trabalhar fora. Quando fiz isso, achei que estava tudo bem, porque precisava manter meu emprego. A comida me controlava o dia todo, todos os dias. Todas essas mulheres descobriram a verdadeira satisfação em Cristo. E uma delas não consegue deixar de cantar sobre isso. Venha ver um homem que sabe tudo sobre mim, que conhece o que fiz e o amor que preciso. Venha ver um homem. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Deixe Deus Escrever Sua História, na voz de Renata Santos. Aqui está Nancy, na série Saciando Nossa Sede. Nas próximas semanas, queremos analisar o que eu considero ser um dos princípios mais profundos e poderosos de toda a palavra de Deus. Na minha própria vida, descobri que essa verdade é incrivelmente libertadora, como também descobriram muitas outras mulheres com quem compartilhei ao longo dos anos. Vamos examinar essa verdade através dos olhos de uma mulher no Evangelho de João. Se você tiver sua Bíblia, peço que abra em João, capítulo 4. Para algumas de vocês, esta é uma história muito familiar. Talvez já tenham ouvido essa história 100 vezes ou mais. Para outras, pode ser a primeira vez que ouvem a história da mulher samaritana, a mulher no poço. Vamos examinar a vida dela com algum detalhe. E à medida que o fizermos, você pode perceber que as circunstâncias da vida dela são semelhantes às suas próprias. Algumas de vocês podem se ver dizendo: essa mulher sou eu. Já tive mulheres vindo até mim depois de ensinar essa série dizendo: essa mulher sou eu, essa é a história da minha vida. Talvez você possa olhar para a história dela e dizer: minha vida é muito diferente da vida dela. Meu passado, minha história são muito diferentes dos dela. Mas acredito que se pudéssemos nos abrir completamente e olhar lá no fundo, veríamos que todas nós temos um coração que se parece muito com o coração dessa mulher. Eu vou começar a ler em João capítulo 4, versículo 4. A história nos diz que Jesus precisava passar pela Samaria. Não estamos lendo ainda o primeiro parágrafo da história, mas nesse parágrafo é dito que Jesus estava indo do sul de Israel para o norte de Israel. E no caminho havia essa região da Samaria. Tipicamente, os judeus fariam qualquer coisa para evitar passar pela Samaria. Passavam ao redor dela porque, como veremos, havia uma animosidade e um ódio de séculos entre os judeus e os samaritanos. Quando as Escrituras nos dizem que Jesus precisava passar pela Samaria, não significa que, geograficamente, ele precisasse passar pela Samaria. É que ele precisava passar pela Samaria porque sabia que Deus tinha um encontro esperando por ele lá. Era parte do propósito e do plano de Deus para ele encontrar essa mulher. Isso me diz que Deus fará o que for necessário para se conectar com nossas vidas. Simplesmente para encontrar uma mulher lá. Nem sabemos o nome dela, mas Jesus precisava ir até o lugar onde ela estava.
Eu não sei onde você está na sua caminhada hoje. Não sei como está o seu relacionamento com Deus. Você pode estar bem distante dele ou pode estar bem próxima. Mas Jesus sabe o que é preciso para chegar bem no íntimo da sua vida e Ele fará o que for necessário para chegar até você, como fez para encontrar essa mulher. Os versos 5 e 6 nos dizem que assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Alguém aqui está cansada essa manhã? Algumas de vocês podem ter tido um dia longo ontem ou uma manhã longa. Não é bom saber que Jesus entende o que é estar cansado? Algumas de vocês são mães com muitos filhos. Algumas estão fazendo educação domiciliar, outras estão cuidando de pais idosos e se encontram às vezes exaustas. Fico tão feliz por termos um Salvador que veio a esta terra e passou por essas experiências humanas de ter demandas colocadas sobre ele e saber como é estar fisicamente cansado. Bem, vamos ver que Deus ministrou a graça que Jesus precisava para, mesmo em seu estado cansado, encontrar mais uma pessoa, ouvir mais uma história, atender mais uma demanda em sua agenda. Eu me sinto tão encorajada ao ler essa história, sabendo que Deus é capaz de me dar graça que preciso neste dia, por mais cansada que eu esteja. Ele é capaz de me dar a graça para enfrentar mais uma demanda que me põe tão fora da minha zona de conforto. Quando chego ao ponto de sentir que simplesmente não consigo falar com mais ninguém, não consigo lidar com mais uma responsabilidade, a graça que Deus concede para enfrentar essa situação. Assim como Jesus recebeu graça de seu Pai Celestial para lidar com essa mulher, mesmo estando cansado da jornada. O final do versículo 6 nos diz que era por volta da 6ª, o que, de acordo com o tempo daquele dia, seria meio-dia. É hora do descanso. Jesus está cansado e senta-se. Sabemos mais tarde no texto que Jesus fica sozinho no poço, porque seus discípulos vão à cidade procurar algo para comer. É hora do almoço. E o versículo 7 nos diz que, nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Jesus inicia uma conversa com essa mulher. Hoje em dia, na nossa cultura, isso não seria considerado tão extraordinário, mas, como vamos ver, essa mulher tinha várias desvantagens e foi surpreendente, dada a cultura daquela época, que Jesus falasse com ela. Ele começa simplesmente pedindo a ela: "Você pode me dar água para beber?" À medida que essa história se desenrola, veremos que tudo que Jesus diz a essa mulher é projetado para fazer uma de duas coisas. Primeiro, ele quer levá-la ao ponto em que ela reconheça sua verdadeira necessidade. Ela foi ao poço sabendo que tem uma necessidade, ela precisa de água. É por isso que ela foi ao poço em primeiro lugar. Ela está ciente de uma das necessidades em sua vida. Mas Jesus quer que ela veja que tem necessidades muito mais profundas, muito mais significativas do que apenas a necessidade física de água. Jesus nos trouxe a este lugar hoje. Estamos cientes de que temos algumas necessidades em nossas vidas, em nossas casas e em nossos relacionamentos. Mas é possível que nunca tenhamos realmente visto as verdadeiras necessidades internas de nossos corações. Enquanto Jesus conversa com essa mulher, ele quer ajudá-la a ver qual é a sua verdadeira necessidade. Ela tem um problema do qual não está ciente, e ele vai ajudá-la a ver esse problema.
Ele vai apontar a ela sua verdadeira situação. Mas Jesus vai fazer algo mais por essa mulher. Ele não vai apenas deixá-la ver sua necessidade. Ele também quer que ela veja que há uma provisão para a sua necessidade e que Ele é a provisão de Deus para a sua necessidade. Deus nos trouxe a este lugar hoje para ver que temos uma necessidade, mas também para que possamos ver que Jesus Cristo é a solução de Deus para a nossa necessidade. Jesus diz a ela: "Você me daria algo para beber?" Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Veja bem, isso foi um eufemismo. Se você conhece um pouco sobre o tempo em que Jesus viveu, sabe, como já mencionamos, que judeus e samaritanos não se misturavam. Eles fariam qualquer coisa para evitar o contato um com o outro. E isso não era apenas uma pequena disputa entre judeus e samaritanos. Isso durou séculos. Eles se desprezavam, não confiavam um no outro. Havia um profundo ódio racial entre os dois. Ela era samaritana, isso é óbvio. Mas outra coisa óbvia é que ela era uma mulher. Hoje, pensamos que não é grande coisa um homem conversar com uma mulher. Mas você precisa entender que, naquela época, as mulheres eram consideradas muito inferiores aos homens, apenas uma propriedade. Elas não tinham direitos especiais como falamos hoje sobre os direitos das mulheres. Não havia igualdade entre homens e mulheres naquela cultura. Na verdade, me contaram que bons homens judeus, quando acordavam pela manhã, oravam uma oração mais ou menos assim: "Ó Deus, eu te agradeço por não ser um gentio, por não ser um escravo e por não ser uma mulher." E aqui está uma mulher samaritana, surpresa, porque Jesus, esse homem judeu, puxaria uma conversa com ela. É óbvio que ela era samaritana, é óbvio que ela era mulher, mas essa mulher sabia algo sobre si mesma que ela não sabia que Jesus sabia. E talvez ela também estivesse pensando: se ele soubesse isso sobre mim, certamente não iniciaria essa conversa. Se ele soubesse a minha história, se ele soubesse sobre o meu passado, se ele soubesse que eu sou uma mulher de má reputação, eu sou uma mulher com uma má reputação, certamente ele não iria conversar comigo. O incrível é que Jesus sabia. Esta mulher iria descobrir que ele sabia mais do que ela podia imaginar que ele sabia. Ele não só sabia que ela era samaritana e sabia, obviamente, que ela era mulher, mas Jesus sabia tudo sobre a história dela. Ele conhecia o passado dela, ele conhecia a vergonha, ele conhecia a culpa, ele conhecia o fracasso. E ainda assim, ele disse a ela: "Você me daria algo para beber? Eu quero ter uma conversa com você." Ele puxou o assunto com a água e, a partir daí, ele a envolveu em uma conversa espiritual sobre as necessidades espirituais da vida dela. Jesus sabia que naquele dia, naquela região tão árida, as pessoas precisavam de água para sobreviver. Então ele traz à tona um assunto que é comum, algo que é considerado uma necessidade básica e essencial na vida. E foi assim que ele entrou nessa conversa, porque ele sabia que essa mulher tinha uma necessidade de uma espécie de água espiritual que era ainda maior do que a necessidade da água física naquela região árida. A mulher ficou surpresa que Jesus quis falar com ela, e então ele diz a ela no versículo 10: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Nos próximos dias vamos falar sobre o que é essa água viva.
por que precisamos dela e como podemos obtê-la. Mas observe aqui que Jesus diz que essa água viva é um dom. Não é algo que você ganha, não é algo pelo qual você trabalha, não é algo que você realiza, é um dom. É um dom que vem de Deus. Esta água viva não tem outra fonte senão Deus. Seu marido não pode te dar, seus filhos não podem te dar, seus pais não podem te dar, seu pastor não pode te dar. Somente Deus pode te dar esse dom. Jesus diz que o dom de Deus é uma pessoa. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo para beber, veja, Jesus vai levar essa mulher a entender que Ele é o presente, Ele é a água viva. Ele diz: se você soubesse quem é que está falando com você, você teria pedido a Ele e Ele lhe teria dado água viva. Nancy não terminou. Ela está prestes a nos levar de volta a João 4 e a conversa que Jesus teve com uma mulher no poço. Gostaríamos de agradecer a cada uma de nossas ouvintes que generosamente tem contribuído com o Ministério Aviva Nossos Corações, para que possamos trazer mais e mais recursos, livros, podcasts e tudo mais. Isso mesmo, Raquel, tudo isso é possível porque o Senhor trabalha por meio de pessoas que acreditam em nossa missão. Quando você faz uma doação para o Aviva Nossos Corações, você está investindo na vida de mulheres ao redor do mundo. Por exemplo, recentemente recebemos este e-mail de uma querida irmã. Diz assim: fiz o desafio de encorajamento aos maridos no início do ano de 2023, quando meu marido era um filho pródigo e eu tinha pouquíssimo contato com ele. Estava devastado pelo pecado, vivendo em adultério em outra cidade e me abandonou, grávida e com 2 filhos. Foi terrível. Hoje, estamos restaurando o nosso casamento, juntos novamente há quase 1 ano. Não foi fácil orar por ele quando eu estava tão ferida e grávida. Mas sei que Deus ouviu o meu clamor e usou esse desafio para me mostrar que devo me importar com cada área da vida do meu marido, quer ele esteja perto ou longe do Senhor. Hoje, ele é um homem transformado e me agradece demais por não ter desistido dele, profundamente arrependido por toda a dor que me causou. Agradeço a Deus pelo Ministério ANC e pela vida da Nancy. Se você já doou para este ministério, este bilhete de agradecimento dessa mulher é para você também. Seu apoio faz diferença enquanto alcançamos mulheres com a verdade do Evangelho. Aqui está Nancy para continuar em João capítulo 4 com a mulher no poço. Aqui Jesus introduz um conceito de água diferente. Ele pediu água para beber, aquela água física natural do poço. E agora ele está dizendo: eu tenho um tipo de água que quero te dar. Se você pedir, eu lhe darei como um presente. É água viva. Conforme a história se desenrola aqui, vamos ver que essa mulher fica um pouco confusa, porque ela não entende imediatamente a diferença entre essa água física do poço e a água viva que Jesus está oferecendo a ela. Ela diz no versículo 11: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela estava pensando sobre essa água literal, física. Ela estava pensando: poço é fundo, e você é um forasteiro aqui, você não tem um balde. Como vai poder tirar água desse poço? Jesus fez uma promessa a ela. E neste ponto, ela estava pensando de forma muito literal. Ela estava olhando para a situação e dizendo: parece impossível que ele possa tirar água para mim desse poço. Eu fico pensando quantas vezes Deus nos faz promessas.
E ele diz: quero te dar paz no coração, quero te oferecer conforto. E nós olhamos ao redor para nossas circunstâncias, nossa situação, e isso parece impossível para nós. Como Deus pode trazer paz nas circunstâncias em que eu estou agora? Como Ele pode fazer isso? Como Deus pode juntar os cacos da minha vida e criar algo completo e bonito a partir disso? Você já se pegou olhando para Deus e pensando: acho que tu não podes fazer isso. Acho que não podes trazer paz ou conforto à minha situação. Então Jesus volta e nos diz: a água que eu vou te dar não vem do poço. Não vem de você ou das suas circunstâncias. O presente que eu quero te dar vem do alto. Jesus está nos dizendo: há uma fonte sobrenatural de provisão, e eu sei como obter essa água viva. Não virá das suas circunstâncias naturais, não virá de dentro de você. Sim, é impossível obter água viva das suas circunstâncias. Mas Jesus está dizendo: eu tenho uma conexão com o meu Pai Celestial que te dará uma fonte de água viva da qual você nada sabe. A mulher começa a entender a comparação entre o que o mundo oferece, o que ela pode obter por suas circunstâncias naturais, e o que Cristo está oferecendo com essa água viva. E ela diz: onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ela ainda estava pensando muito literalmente. Aliás, a pessoa com quem ela estava falando é maior que Jacó. Ela estava certa nisso, mas não sabia o quão certa estava. A resposta de Jesus está no versículo 13. Agora, observe a comparação entre os dois tipos de água. Quem beber desta água, ou seja, deste poço, terá sede outra vez. A prova disso era a mulher de volta ao poço, com sede novamente, precisando de mais água, isso era óbvio. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso a satisfará para sempre. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar, literalmente brotar, para a vida eterna. Qual é a comparação aqui entre os dois tipos diferentes de água? Bem, Jesus está dizendo que a água que o mundo oferece, essa água natural, lhe dará um alívio temporário, mas você terá que continuar voltando, porque não durará. Assim são as coisas que este mundo oferece para satisfazer a sede dos nossos corações. São apenas temporárias. Sim, elas satisfazem por um momento, mas precisamos continuar voltando para obter mais. Jesus está dizendo: estou te dando um tipo de água que te dará libertação permanente, bênção permanente e alegria permanente. A água do mundo, as coisas que o mundo oferece não duram. Mas Jesus diz: se você beber desta água, nunca mais terá sede. Você terá vida eterna. A água daquele poço, a água que o mundo nos oferece, é natural e é uma imagem das soluções naturais às quais recorremos para resolver nossos problemas. Mas Jesus diz que há uma fonte de graça sobrenatural para te encontrar em seu momento de necessidade. É uma fonte de água não apenas para atender às suas necessidades externas, suas necessidades físicas. Isso é o que o mundo nos dá. O mundo tem muitas ofertas para atender às nossas necessidades temporárias, nossas necessidades externas, nossas necessidades físicas. Mas Jesus está dizendo que esta água viva vai atender às necessidades internas do seu coração. É uma água, ele diz, que eu te dou. 3 vezes neste trecho ele diz: o Pai dá e eu te dou. Temos que receber isso de Cristo. Não há
outra fonte. Aquela mulher estava fisicamente com sede, por isso veio ao poço em primeiro lugar. Mas Jesus quer que ela veja que ela tem uma sede mais profunda, que a sua maior necessidade não é a sede física, mas uma sede mais profunda. Conforme avançamos neste trecho, nos próximos dias, vamos ver que aquela mulher estava emocionalmente com sede. Ela tinha procurado no mundo soluções, água, para saciar sua sede emocional. Mas as soluções do mundo não tinham durado. Vamos ver que ela também estava espiritualmente com sede. Havia uma sede espiritual profunda dentro dela, que nada neste mundo, nem mesmo a religião, tinham conseguido satisfazer. A mulher ainda não entende tudo isso. Ela apenas percebe que aqui está uma oferta incrível. E ela está pensando, uau! E eu não precisaria mais voltar a esse poço, não precisaria mais fazer todo esse trabalho árduo. Vamos ver que aquela mulher era uma mulher socialmente rejeitada. Eu não precisarei mais voltar a este lugar público se eu conseguir essa água viva. Não é surpresa quando ela diz no versículo 15 para Jesus: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela está intrigada, está interessada, e Jesus capturou sua atenção. E ela diz, eu quero. Agora, você não pensaria que a próxima declaração de Jesus seria, aqui está, você pode ter? Ele havia dito à mulher, você deveria pedir, tenho essa água incrível para te dar. E ela diz, eu quero. Mas observe, Jesus não dá a água a ela imediatamente. Acho que é porque ela ainda não estava pronta para recebê-la. Ela precisava avançar um pouco mais em seu relacionamento com ele e em seu entendimento sobre si mesma antes de estar pronta para receber essa água. E assim vemos no versículo 16 que Jesus a questiona mais. Em vez de dizer, aqui está a água, ele diz a ela, vá, chame seu marido e volte. Agora, se você sabe alguma coisa sobre a história dessa mulher, e vamos nos aprofundar nisso amanhã, percebe que Jesus começou a mexer com uma das partes mais dolorosas da vida dela. E ele está dizendo, antes que você possa ter essa água, precisamos falar sobre algumas coisas. Jesus queria chegar à verdade, e ele queria que essa mulher chegasse à verdade sobre a sua vida. Vemos aqui uma mulher que queria essa água viva para se livrar de seus problemas, mas Jesus queria que essa mulher enfrentasse seus problemas. Ele sabia que um dos problemas dela girava em torno desse assunto de casamento. Na verdade, não eram seus casamentos passados que eram o verdadeiro problema dela, mas eles a ajudariam a chegar ao cerne do que era o seu verdadeiro problema. Veja, Jesus queria que ela não fugisse dos seus problemas, não os evitasse, mas os enfrentasse, para descobrir a verdade sobre a sua vida e permitir que seus problemas a transformassem em uma verdadeira adoradora de Deus. Ele não estava apenas querendo satisfazê-la. Deus está procurando adoradores. Ele está procurando pessoas que digam, independentemente das necessidades da minha vida, por mais faminta, por mais sedenta que eu esteja, eu te adoro, Deus, como minha única fonte de vida e suprimento. Era uma questão de adoração, uma questão de rendição. Ela teria que encontrar a Deus se quisesse essa água viva. Teria que vir com a verdade. E se nós quisermos ter essa água viva, a água que realmente satisfaz e preenche profundamente, vamos ter que estar dispostas a permitir que Ele entre em cada parte de nossas vidas. Não apenas a parte que todo mundo pode ver e com a qual estamos abertas para falar com os outros, mas as partes de nossas vidas que estão escondidas, secretas.
as partes do nosso passado das quais nos envergonhamos, que não queremos que ninguém saiba. Jesus está dizendo: você quer a água viva? Vamos trazer a sua vida para a luz? Vamos examinar a verdade sobre onde você esteve, o que você fez e quem você é? Ele diz: se você quer a água viva, esse é um passo que precisamos dar. Pai, nos assusta pensar em ter que nos expor completamente e em estarmos expostas diante de Ti, deixar que Tu nos vejas como realmente somos. Mas sabemos que, se quisermos ter essa água viva, teremos que vir até Ti com a verdade e que Tu queres usar os nossos problemas passados e nossas falhas e necessidades para nos tornar verdadeiras adoradoras, para nos levar a um ponto de entrega a Ti, em espírito e em verdade. Assim, nos próximos dias, Senhor, à medida em que olhamos para a vida dessa mulher e como ela teve um encontro que mudou sua vida contigo, eu creio que queres ter o mesmo encontro transformador com muitas de nós. Estamos dispostas a vir a Ti em espírito e em verdade, para que possamos receber essa água viva, o dom de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nancy DeMoss Wogemuth tem nos ajudado a ir a fundo. Jesus conversou com uma mulher sobre a verdadeira condição de seu coração, e Nancy tem nos ajudado a avaliar a verdadeira condição de nossos corações. Ela continuará fazendo isso nesta série Saciando Nossa Sede. Você já se sentiu pesada, presa ou sobrecarregada pela culpa? Amanhã, descubra como você pode viver sem culpa enquanto Nancy continua nesta série. Esperamos que você volte para o próximo episódio cheio de esperança em Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.